Olá, colegas. O texto que eu vou apresentar tem como título a Ética da Psicanálise na Clínica e na Cidade, a partir do desejo do analista. Reflexões e considerações. Esse texto ele foi elaborado inicialmente para a 18ª Jornadas da Maiêutica Florianópolis, instituição psicanalítica, que aconteceu em 2019, e na qual eu participei de uma mesa chamada A Ética da Psicanálise na Clínica e na Cidade. Antes de iniciar o texto, eu gostaria de trazer uma citação do Freud, que é uma citação que está lá no seu texto O Mal-Estar na Civilização, e que diz o seguinte: não há nada que nos garanta a felicidade, nem no microcosmo, nem no macrocosmo. Bom, de saída eu penso que refletir sobre a ética da psicanálise na clínica e na cidade é também refletir sobre as possibilidades, delimitações e especificidades da ação do psicanalista no seu ofício praticado na clínica privada e nas instituições que representam essa polis, ou que representam a polis. Freud, no artigo Linhas do Progresso da Terapia Analítica, de 1919, ele já identificava as limitações do alcance da psicanálise comparada à enorme quantidade de miséria neurótica existente no mundo. Tanto por, naquela época, existia um pequeno número de analistas trabalhando, quanto pelas limitações do trabalho que, segundo ele, por questão de sobrevivência, atendia às classes mais abastadas naquela época. Por outro lado, ele também previa a ampliação da utilização da psicanálise em instituições de saúde pública, onde as camadas mais pobres da população poderiam ter acesso ao tratamento psicanalítico. Não raramente presenciamos na atualidade, em diversas situações, a transposição, o deslocamento de psicanalistas dos seus consultórios privados para o espaço público, representando ou representado, na maioria das vezes, pelos hospitais gerais, ambulatórios, instituições de longa permanência para idosos, instituições de saúde mental e projetos sociais, os quais, em algumas modalidades, se estendem aos atendimentos nas ruas. Eu quero dizer que eu estou de acordo com um certo número de psicanalistas que observam que a inserção da psicanálise nos espaços públicos, além de marcar uma possibilidade de reaproximação entre o campo médico e o campo psicanalítico, levanta importantes questões, tanto sobre os efeitos da psicanálise nesse campo, quanto as divergências que pronunciam nas instituições relacionadas ao que se pode pensar na ética que preside a experiência psicanalítica, ou seja, a ética do desejo. Além disso, podemos refletir sobre as dificuldades de sustentação do desejo do analista nesse trabalho dentro da instituição. Esse desejo pelo qual se faz girar o discurso analítico, frente a uma demanda muitas vezes massificada no entorno que confere à equipe institucional, lugar em que muitas instituições visa e caminha na direção de um bem. Um bem no qual está atento um olhar que visa o cuidado constante do outro. Um lugar que está relacionado à integridade física, ao bem-estar psíquico e social. Como psicanalista, a minha experiência em quase 3 anos de atendimento psicanalítico numa ILPI, na qual dedico algumas horas da semana, tem uma estratégia inicial, a de possibilitar um espaço à palavra para aquele que sofre, contando que a oferta da psicanálise nessa instituição, ela não deixa de ser uma aposta que visa possibilitar o encontro do paciente com a sua subjetividade, de modo que possa dar sentido à sua experiência de dor e ao seu sofrimento, ecoada muitas vezes por sentimento de abandono, luto, limitações, incapacidade e solidão. Essa aposta é feita sobretudo no sujeito, na tentativa de possibilitar o encontro dele com a palavra
frente ao real do envelhecimento do corpo e da percepção do isolamento social. Via de regra, observamos nessas instituições que a equipe institucional está sustentada pela via do discurso do mestre, ou, por que não dizer, do discurso da medicina, se assim queremos dizer. São as orientações a partir desse discurso que caracterizam o tratamento desses corpos, muitas vezes ditos como asilados, envelhecidos, doentes, carentes, doloridos, demenciados ou incapazes. Através de ações que apoiam, em última instância, na suposição de um bem-fazer ao outro universalizante, de um cuidado cujo fim a ser alcançado é decidido a partir de um saber constituído a priori sobre aquilo que é melhor para o outro. Várias são as atividades propostas para fazer consistir esse propósito, além do atendimento às necessidades básicas, objetivando criar um clima de harmonia, bem-estar físico e psíquico entre os internos, no sentido de garantir, através da prudência das ações e do olhar cuidadoso, o alinhamento a uma missão social que venha contribuir com os preceitos de uma sociedade, entre aspas, igualitária e justa. Não fazem aqui a justiça, justamente com a prudência, a fortaleza e a temperança, parte das chamadas virtudes cardeais de Aristóteles, aquelas virtudes centrais, fundamentais, que orientam o caminho para a aquisição do bem supremo? Como sustentar a presença de um saber outro, diferente do saber médico, na instituição onde o psicanalista opera? No Seminário 7, o Lacan nos indica como a ética da psicanálise ela se afasta da ética tradicional aristotélica, que propõe uma disciplina para a felicidade e exige a modéstia e a depreciação do desejo, uma vez que, ao se tornar virtuoso, o homem se torna moderado para viver bem e alcançar o bem maior, o bem supremo, a felicidade. A ética aristotélica ela estava relacionada ao saber viver, a arte de viver, agregando valores, boa utilização dos prazeres e ação virtuosa. A felicidade não como uma forma abstrata, ideal, mas como uma forma de viver bem e conduzir-se bem no fio da vida. O campo do desejo se opõe radicalmente ao serviço de bens, diz Lacan. E esse é também o campo no qual se alicerça a ética da psicanálise. Se há algum bem relativo à psicanálise, esse bem se encontra, como citou Lacan, na fala, na linguagem, na palavra, no dizer. Se, por um lado, o campo do desejo ele articula-se a uma falta estrutural e a ausência de objeto, o campo que se direciona a serviço de bens, ela considera a possibilidade do encontro idealizado desse objeto, a aquisição de um bem supremo que possa preencher uma falta e alcançar a plenitude, por exemplo. Aí nós podemos nos perguntar, por qual ética deve se guiar o analista? Qual o desejo que lhe habita? A ética da psicanálise não se antecipa ou se define no encontro de um objetivo ou ideal. Ao contrário, todo o ideal comparecerá como um obstáculo à direção da cura, consistindo naquilo que o Lacan chamou de pastoral analítica, onde os ideais florescem. A escuta precisa orientar-se para a singularidade do sujeito, possibilitando que ele se expresse, fale e se implique no seu desejo. A psicanálise ressalta a necessidade de resgatar a singularidade do sujeito por meio de sua fala e de sua palavra. E o que é singular? Singular diz respeito àquilo que é só seu, aquilo que é próprio de você e de mais ninguém. A gente pode dizer também que aquilo que diz respeito a algo que se foi construindo e que continua a se construir em sua história pessoal. O desejo diferente da vontade tem a ver com essa história e essa singularidade. A escuta psicanalítica não é uma escuta paciente, ela é uma escuta provocativa
e que não é solidária. A escuta analítica provoca o analisando a se colocar diante de suas próprias palavras. É uma escuta ativa, pois leva o analisante a examinar e assim se implicar com ela. Isso é, dar consequência, decidir o que fazer disso. Acredito que a função da escuta e da especificidade na clínica, a qual insistimos em tratar nesse trabalho com a instituição, busca, melhor dizendo, se contrapor aos modelos de atendimento que acabam por cristalizar o sujeito em um determinado lugar no mundo e que retira dele qualquer possibilidade de fala, restando-lhe apenas a possibilidade de, nessa experiência de envelhecimento e de estar em uma instituição, identificar-se aos restos massificantes e rotulantes que permeiam o discurso do outro no laço social. E podemos citar alguns deles, né? Desses rótulos, como o do próprio idoso, o aposentado, o doente, o deprimido, o velhinho, o coitadinho. São rótulos sociais que a gente tem por aí. A prática analítica, ela, na medida em que é sustentada pela ética do desejo, que possibilita o surgimento da diferença e faz emergir o desejo singular de cada sujeito em tratamento, podemos dizer que essa prática, para Lacan, ela é regida por uma ética, e uma ética mediada de ponta a ponta por um saber insabido, né? Por um saber que é da ordem inconsciente e que precisa ter vazão na análise através da escuta do sujeito mediada pelo desejo do analista. Por não se colocar como desejante, e sim enquanto semblante de objeto, é que na relação analítica o analista se permite a todas as projeções possíveis por parte do analisando. Qual seria esse lugar lógico da singularidade? Seria um lugar onde se projeta o mais íntimo e o mais particular de cada um. Citando o colega psicanalista Marco Antônio Jorge, a singularidade do desejo do sujeito é a mola mestra da ética da psicanálise, de modo que qualquer ideal de normatização do pensamento ou do comportamento deve ser considerada anti-freudiana e anti-lacaniana. Se o desejo do psicanalista é a base da ética da psicanálise, que caminha na direção da não universalização e sim da singularidade, seja no atendimento na clínica privada ou na instituição, existiria ainda assim, apesar das diferenças de campo de atuação, alguma diferença identificável entre o posicionamento ético do psicanalista na clínica ou na cidade? Finalizo o texto com uma frase que, a meu ver, entrelaça a ética e desejo, que é esta citação da psicanalista francesa Françoise Doutor. Nosso papel como psicanalista não é o de desejar algo para alguém, mas ser aquele graças a quem ele pode chegar até o seu desejo. Obrigado.